Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma questão aqui de Química da Parcial Online de 2020. Vamos para o enunciado. A massa de KNO3, aí aqui ele dá a massa molar, 101 gramas por mol, que há que pesar para preparar 400 centímetros cúbicos de uma solução 10% massa-massa, com densidade de 1,06 gramas por ml. Então, o que ele quer aqui? Ele está pedindo a massa disso aqui, que há que pesar para preparar 400 centímetros cúbicos ou ml de uma solução que está com 10% massa-massa, né? Isso aqui é a concentração, está sendo expressada em massa-massa. E aí ele dá a densidade. Então, antes de se apavorar com essa questão, vamos organizar, tá? Eu vou ensinar a vocês como eu organizo, como a gente pode organizar para essa questão ficar mais fácil, porque essa questão é muito simples de ser resolvida, então não desista dessa questão só pelo enunciado, tá? Vamos lá. Tá escrito assim, ó, a primeira coisa que eu faço é desenhar uma solução, né? Aqui assim. Tá, ó, a massa, ele quer a massa de KNO3, então ele quer a massa de KNO3, né? Ele quer a massa, e ele quer a massa expressa em gramas, né? Porque todas as respostas estão em gramas. Tá, só que ele dá a massa molar, ou seja, a massa de 1 mol disso. A massa molar, ele falou que é 101 gramas por mol, tá? É a massa molar dele, que há que pesar para preparar uma solução de 400 centímetros cúbicos ou ml. Eles são proporcionais. Se vocês quiserem entender melhor essa proporção, vocês vão numa aulinha chamada de unidades de medida, que eu explico bem por que isso é a mesma coisa do que isso, tá? Aí, de uma solução que tem uma concentração, esse 10% massa-massa indica a concentração dessa solução. Então, ele está falando que a concentração dessa solução é 10% massa-massa, tá? E a solução tem uma densidade igual a 1,06 gramas por ml, tá? Densidade é densidade, quando eu falo densidade da solução inteira. E densidade serve para trocar a unidade de massa, gramas, e mudar para volume, ml. Ou vice-versa, trocar de volume para massa em gramas, tá? É para isso que serve a densidade. Tá, primeiro que eu vou fazer aqui é explicar o que é essa concentração. Essa concentração equivale a dizer que é 10%, ou seja, que é 10 em 100. Tá, agora de quê? Massa, massa. Ou seja, é 10 gramas para 10 gramas. De quê? Aqui é de soluto, porque quando eu tenho uma solução, eu tenho o soluto. Nesse caso, eu tenho esse soluto aqui, KNO3. Então, KNO3 em 100 gramas de solução. Tá, então a primeira coisa aqui, eu vou escrever isso, que eu tenho 10 gramas de soluto, que é KNO3, em 100 gramas de solução. Ah, então agora fica tranquilo, porque o que ele quer? Ele quer a massa de soluto, é o que ele está te pedindo, ó, é o que ele quer, a massa de KNO3. Então, ele quer a massa do soluto, ele quer, esse aqui vai ser o nosso X, tá? Só que ele quer em 400 centímetros cúbicos, ou 400 ml. Se eu colocar 400 ml, né, ou centímetros cúbicos de solução aqui, essa conta dá errada. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque aqui é massa e aqui é volume. Eu não posso colocar uma unidade de volume embaixo da unidade de massa, porque elas não se correspondem, né? Então, eu não posso fazer isso. Então, para eu solucionar esse problema, é aí, nesses casos, que eu vou usar a densidade. Por quê? Porque a densidade troca de volume para massa, tá? Então, antes, eu preciso fazer isso. Ó, como que eu vou fazer? Eu venho aqui e faço. Densidade, ele está falando que é 1,06 gramas por ml. E o que significa isso? Isso significa que em 1,06 gramas, sempre que eu estou falando de densidade, estou falando de solução.
Então, 1,06 gramas para cada 1 ml de solução. É isso aqui representa exatamente isso. 1,06 gramas de solução para 1 ml de solução. Porém, eu não tenho 1 ml, eu tenho 400 ml de solução. Então, eu venho aqui e coloco 400 ml de solução aqui. Isso aqui, então, tá para x gramas de solução. Agora, eu faço uma regrinha de 3 normal. Primeiro que tá com x, né? 1 vezes x igual a 400 vezes 1,06. Tá? ml embaixo de ml pode? Pode. Então, essa resposta aqui é grama embaixo de grama. Então, essa resposta vai ser em grama, tá? Não pode esquecer disso. Sempre massa embaixo de massa, grama correspondendo a gramos e ml correspondendo a ml. Se eu fizer diferente, essas proporções mudam, logo a resposta vai mudar, vai estar errada. Então, primeiro a gente tem que converter as unidades, certo? Então, aqui eu vou pegar a calculadora pra gente fazer junto, ó. Então, eu faço aqui 400 vezes 1,06, que é isso, né, que a gente tá precisando fazer ali na questão. Então, x igual a 424, o que, gente? Gramas, por quê? Grama embaixo de grama. E gramas de quê? De solução, tá? Por quê? Porque sempre assim. Então, agora sim não tá mais em ml, tá? Gramo sempre tem que ficar embaixo de grama. E dissolução embaixo de solução, dissoluto embaixo de soluto, tá? Tem que prestar atenção nessas coisinhas aí. Então, ó, vou apagar aqui, que isso aqui não pode ser. Mas agora, 424 pode? Então, eu tenho aqui 424 gramas de solução. E isso aqui, então, agora, gente, uma coisinha que eu vou mudar isso aqui para y, porque a gente já tá usando o x, ali embaixo, né? Então, para não ficar igual isso aqui, não ficar igual a isso, eu vou mudar isso aqui para y. Então, primeiro, a gente vai fazer essa questão, ver o que que tá com y, né? 100 vezes y igual a 10. Isso aqui é uma regrinha de 3 simples. Igual a 10 vezes 424 ali gramas de solução. Então, y igual a 10 vezes 424 divididos por 100, né? Isso aqui dá 42,4 gramas. De quê? De soluto, ou seja, de KNO3. Então, agora que eu já descobri o gramas de soluto, lembrando que gramas de soluto embaixo de gramas de soluto e gramas de solução embaixo de gramas de solução. Não posso trocar, porque senão as continhas aqui vão dar errada, tá? Então, eu venho aqui e eu coloco a resposta. Então, a resposta dessa questão aqui é C. Então, agora, vamos revisar toda essa questão, para ver como que a gente fez, tá? Vamos repassar ela. Já sei a resposta, já fiz ela completa, mas vamos revisar aqui. Ó, a massa, ele quer, então, a massa de KNO3, que é o soluto, tá? Que há que pesar, ou seja, a massa, para preparar 400 ml de uma solução. Então, ele quer 400 ml de uma solução, ou seja, o volume de uma solução, que já tem a concentração 10% massa-massa. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi escrever o significado de porcentagem, 10% massa-massa, 10 sobre 100. Então, 10 gramas de soluto em 100 gramas de solução. Gente, sempre. Se aqui mudar, por exemplo, for 20%, aí é 20 gramas de soluto em 100 gramas de solução. Então, é só isso que vai variar, tá? Mas o jeito de fazer e de pensar é a mesma coisa. Então, tá. Mas eu não posso colocar os 400 aqui embaixo, porque eu não posso usar as unidades de massa comparando com as unidades de volume, certo? Eu não posso usar massa com volume. Então, para isso que eu uso a densidade primeiro. Por isso que eu vim aqui e fiz a densidade. Por quê? Densidade muda de gramas para volume, de massa para volume. Então, eu coloquei aqui a proporção, que ele sempre vai dar 1,06 gramas de solução em 1 ml de solução. Eu tenho 400 ml de solução, que deu aqui no enunciado. Então, isso corresponde a 424 gramas de soluto. Isso aqui é a mesma coisa que isso, só que isso está expresso em volume e isso aqui está expresso em gramas. Então, agora eu posso colocar isso aqui embaixo
Eu colocando isso aqui embaixo, eu acho a quantidade de solutos em gramas, que é o que ele está pedindo na questão. Então é isso, tá, gente? Qualquer dúvida, questão, pergunta, podem mandar aí nos comentários.